Você já parou para pensar que talvez aquilo que mais te trava em relação ao seu desenvolvimento, na sua fé, é a sua necessidade de ter que entender tudo antes de crer em Deus? Pois é, quem nunca viveu isso daí, né? Bom, eu sou Lucas Matos e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. E nós já vamos ler o texto que está lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa de seu próprio entendimento. Às vezes a gente tem essa dificuldade de confiar no Senhor. A gente tem muitos planos, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos desafios, mas algo que bate na nossa porta é a nossa necessidade. É a necessidade de termos recursos, de termos dinheiro, de pagar as nossas contas, principalmente quando nós chegamos na vida adulta. Essa necessidade, ela faz com que a gente se torne cada vez mais racionais e menos confiantes em algo sobrenatural, em algo que a gente não pode ver. A gente vive também num mundo onde impera a cultura de dados. A gente mede os passos antes de dá-los. A gente analisa cada recurso, a gente analisa cada possibilidade, a gente analisa as tendências, a gente analisa cada espectro dos acontecimentos para que a gente consiga dar um passo com a maior segurança possível. Até hoje, com esse advento das inteligências artificiais, ficou muito mais fácil da gente conseguir prever tendências e da gente obter dados e informações antes de darmos passos decisivos para a nossa vida. No entanto, nem sempre a vontade do Senhor para nós vai trazer dados, vai trazer estatísticas, vai trazer informações que vão te dar uma segurança humana. Por isso que existe a fé, né? A fé é aquela certeza de coisas que a gente não consegue ver, que a gente não consegue prever também. Basta um chamado do Senhor, difícil de entender, difícil de seguir, que a gente entra em crise, que a gente fica doido. Eu já cansei de ver relatos de missionários, de pessoas que são muito abençoadas, que quando receberam aquele chamado para ir para campo ou para se dedicarem exclusivamente ao ministério, também muitos amigos, pastores, contam essas experiências. É normal aquele susto, aquela ansiedade, aquela pergunta: o que eu vou fazer da minha vida? Às vezes bate um constrangimento. Meu Deus do céu, como é que eu vou me sustentar? Às vezes a gente fica travado diante dessas perguntas e dessa insegurança. A gente, por natureza, busca saber o máximo possível antes de dar os passos para tomarmos decisões importantes ou seguirmos uma jornada que vai pôr a nossa vida em um determinado risco de prosseguimento. Então, meu irmão e minha irmã, você, muito provavelmente, que tem essa vida adulta, que vive uma vida adulta, que é, com certeza, a maior parte das pessoas que eu converso aqui no canal são pessoas da minha idade, talvez um pouco mais novas ou talvez mais velhas do que eu, mas que vivem exatamente essa mesma situação. Principalmente quando se trata de pessoas mais velhas, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é músico, e ser músico não é nada fácil, principalmente aqui no Brasil. Eu entendo muito bem os desafios que ele passa, e ele falou, né, ele é mais velho do que eu, tem lá seus 50 e poucos anos, e ele falou comigo o seguinte: Lucas, gente da minha idade não está querendo confusão. Gente da minha idade não quer entrar em furada. Ao qualquer sinal de furada, de possibilidade de furada, gente da minha idade está pulando fora do barco. E é muito verdade isso daí. Porém, às vezes a vontade de Deus pode parecer furada para a gente. Quando Deus chamou Abraão para ir para uma terra desconhecida, para ele catar tudo,
sair do conforto da terra dos pais. Ele não está nem falando para Abraão sair só da casa dos pais. Ele está falando para Abraão iniciar uma empreitada, uma jornada para um outro lugar que ele ainda vai mostrar. Abraão nem sabe, imagina você chegar, falar para sua esposa, falar para algumas pessoas que vivem com você, ó, vamos arrumar as malas que o Senhor mandou a gente zarpar daqui. O Senhor mandou a gente ir para uma terra que eu nem sei onde é. Ele vai falar no caminho. Soa ou não soa como uma furada para a gente? Sim, pode soar como uma furada, mas não quer dizer que seja uma furada. Abraão não procurou entender, ele obedeceu. E um dos nossos problemas é quando o Senhor nos chama, a gente quer entender mais do que obedecer. E obedecer é o que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós estejamos dispostos a dar os primeiros passos e à medida em que nós vamos dando esses passos, Ele vai construindo o caminho. Às vezes, aquilo que Deus nos pediu pode parecer que vai nos levar a atravessar um desfiladeiro, um cânion enorme, uma fossa. Como que eu vou atravessar aqui, Deus, sendo que não tem ponte? Eu olho para um lado, olho para o outro, busco informações, mas não consigo enxergar a melhor forma de atravessar esse desfiladeiro. Mas Deus fala, dê o primeiro passo e eu construirei o caminho. Ele é um Deus que constrói caminhos. Ele é um Deus que direciona na sua jornada. Então é muito importante, meu irmão e minha irmã, que você esteja ciente e muito preparado para que, quando o Senhor te chamar, você esteja disposto ou disposta a obedecer. Isso é o mais importante. Jesus, ele nos diz, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama obedece à vontade do meu Pai. Aquele que me ama guarda as minhas palavras e as pratica. Jesus Cristo, ele nos mostra o tempo todo que a obediência à vontade de Deus é o sinal de amor que Deus espera de nós. Você já parou para pensar nisso? A obediência ao chamado de Deus é o sinal de amor que Deus espera de nós. Deus, ele quer que nós obedeçamos. Assim como o profeta Samuel disse a Saul, obedecer é melhor do que oferecer muitos sacrifícios. Às vezes a gente quer negociar com o Senhor e oferecer sacrifícios. Não, Senhor, não me chama para isso não, eu dou dinheiro. Eu terceirizo isso aqui, eu contrato alguém. Eu mando alguém no meu lugar. Na linguagem dos músicos, eu mando um sub. É. Às vezes a gente quer terceirizar a obra do Senhor, a gente quer pôr para frente. A gente quer pagar alguém. A gente quer fazer um sacrifício que o Senhor não pediu. Às vezes o Senhor está chamando você. E eu não estou falando para você sair do seu emprego, não. Eu não estou falando para você largar a sua família, não. Você tem o exemplo de Abraão como um grande exemplo de fé, mas às vezes o que Deus está te pedindo é algo simples, se for parar para olhar diante de tanta grandeza, de tantas coisas que os homens de Deus fizeram e que continuam fazendo até hoje. Observe cada situação, meu irmão e minha irmã, para que você não caia no engano do seu próprio entendimento. Um exemplo, Jonas tentou seguir o seu próprio entendimento. Jonas tinha um grande preconceito contra os ninivitas. E não era à toa, eram inimigos do povo de Israel. Eram pessoas cruéis. Aquele reino era cruel. Não falo todos os cidadãos, obviamente. Mas quando aquele reino da Síria vem para conquistar outros povos, eles são cruéis, eles eram cruéis naquele tempo.
Eles eram inimigos de Israel e Jonas não queria aplicar misericórdia. Jonas não queria aparecer lá. Jonas queria que eles fossem fulminados. Jonas tentou seguir o seu próprio entendimento. Ele pegou o barco para um outro lugar. Ele fugiu de Deus. Qual é o seu entendimento? É um ódio? É uma raiva por alguém? Por alguma pessoa? Por alguma classe política? O que te impede de obedecer o Senhor? Qual o entendimento que te impede de obedecer à vontade de Deus? Falta de recursos? Falta de conhecimento? Falta de disposição? Preguiça? O que dentro da sua cabeça te impede de obedecer o Senhor? Mas no final das contas, Jonas foi obrigado a obedecer a Deus. Deus mudou a rota, Deus fez milagre. Ou você acha que cair na boca de um peixe e sair na costa da cidade que você teria que anunciar, pregar, convocar os cidadãos ao arrependimento? Você acha que isso não é um milagre? Você acha que a forma com que Deus falou com Jonas no final do livro não é um milagre? Deus mudou toda a situação e obrigou Jonas a obedecer à vontade dele. Mas nem sempre Deus obriga. Nem sempre Deus obriga. Mas nesse caso obrigou. Será que vai ser necessário Deus te obrigar? Já teve casos que Deus me obrigou a obedecer à vontade dele. E já teve casos que eu não obedeci e me arrependi, me senti mal e perdi grandes oportunidades de servir ao meu Senhor. Por causa do meu medo. No meu caso, insegurança. Então, avalie cada situação, avalie a sua mente e não deixe que o seu anseio ou a sua obsessão por entendimento te impeça de obedecer o Senhor. Deus tem coisas incríveis para você. Eu não estou falando, gente, que o obedecer, tem muita gente que é assim, nossa, quando eu obedeci o Senhor, eu fiquei muito mais rico, eu fiquei muito mais conhecido. Quando eu obedeci ao Senhor, o Senhor converteu meu bolso. Quando eu obedeci ao Senhor, Ele multiplicou os meus recursos. Parece que tudo gira em torno de um lado financeiro, mas não é, isso é um ídolo. Obedecer ao Senhor, às vezes, pode te custar a vida. Pode te tirar de conforto para o resto da sua vida. Mas Deus vai te trazer uma paz que nada neste mundo pode comprar. Que nada neste mundo pode satisfazer. Então obedeça. Eu sei que a vida de Paulo, a partir do momento que ele obedeceu ao Senhor, foi mais difícil. A jornada de Cristo foi difícil. Filipenses capítulo 2. Ele abriu mão. Ele não se usurpou. Ele se esvaziou para obedecer à vontade de Deus Pai. Então, enquanto Cristo caminhou aqui na terra, foi difícil. Foi dureza para ele. Os primeiros cristãos foram perseguidos, mas obedeceram. A vida era dura para eles, mas não queria dizer que eles iriam retroceder. Eles obedeceram ao Senhor e colheram os frutos da graça e da bondade de Deus. Referências para todas as gerações de cristãos que vieram após eles. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe de obedecer ao Senhor por dúvidas ou por querer satisfazer o seu próprio entendimento. Confie nele. Entregue-se a ele. E ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, eu creio. Amém? Se você chegou até o final desse vídeo, eu te agradeço demais. Era isso que eu queria conversar com você. Deixa aí um comentário. Eu falei, Lucas, cheguei até o final desse vídeo. Ora por mim, meu amigo. Preciso de oração. Digita aí nos comentários. Estou precisando de oração para ter coragem. Amém? É assim mesmo. Deixa aí também o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Inscreva-se no canal, ative as notificações e também vou te pedir para você nos seguir nas nossas outras redes sociais para a gente fazer parte dessa comunidade que tem crescido
mesmo que seja aos pouquinhos, tem crescido, tem alcançado novas pessoas, para que a gente continue pregando e ensinando o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Espero te ver em breve.